Você tem certeza? Você tem certeza? Essa é uma pergunta bem intimidadora, né? É muito ruim quando a gente está fazendo um discurso, falando alguma coisa, e alguém vem com essa pergunta para nos desafiar. Você tem certeza disso? É uma pergunta que bota a gente nas cordas, para usar a linguagem ilustrativa do boxe, né? Bota a gente no canto da parede e bota pressão sobre nós. Poxa, será que o que eu estou falando é real? Será que o que eu estou falando é verdade? Será que o que eu estou dizendo tem fundamento? Tem que 2 alunos do seminário lá, eu me lembro sempre quando eu estava corrigindo o trabalho do seminário e eu ficava me perguntando assim, de onde esse cara tirou essa informação? E a minha vontade era de me encontrar com os alunos e perguntar, cara, você tem certeza disso que você está falando? E toda vez que eu me preparo para estar aqui, para falar para vocês em nome do Senhor, essa é a pergunta que eu me faço. Eu tenho certeza disso que eu estou afirmando? Tenho segurança para afirmar isso? E essa é uma pergunta desafiadora. E uma das grandes alegrias que nós temos ao encontrar a palavra de Deus é podermos, com toda a convicção, dizer que sim, aqui tem coisas que nos dão certeza. Aqui temos fundamento sólido. Nós temos um fundamento que a gente pode pular em cima dele, que a gente não vai afundar. Pode juntar todo mundo e pular aqui em cima, que isso não vai cair, não vai desabar, vai permanecer seguro. E nesta manhã, então, eu quero olhar com você para a vida de um discípulo do Senhor, de um peregrino, e ver as certezas do coração dele. 4 certezas que nós vamos ver no coração desse peregrino, cidadão de Israel, que declara ao Senhor no Salmo 120 as suas convicções. Esse salmista, ele está convicto de 4 coisas. Ele tem certeza da resposta do Senhor, ele tem certeza da dor que sofre, tem certeza do juízo do Senhor e tem certeza do desafio da vida. Certeza da resposta, certeza da dor, certeza do juízo e certeza do desafio. Salmo 120, nós vamos ver as convicções de um cidadão de Israel. Diz assim a santa palavra de Deus. Cântico de peregrinação. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Salmos são hinos que o Senhor nos concede, inspirados pelo Espírito Santo. E nesse salmo, nós temos aqui uma pessoa, um cidadão de Israel, declarando a sua alma diante do Senhor, abrindo o seu coração diante do Senhor, justamente inspirado pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que é um guia para nós de como nós também podemos orar. E uma das coisas mais impressionantes desse salmo é que ele tem uma estrutura bem diferente para nós que somos cidadãos ocidentais do século 21 depois de Cristo, vivendo no Brasil. Porque ele já começa com aquilo que nós esperaríamos no final. Ele já começa com a grande declaração da certeza que ele tem da resposta da oração. E é muito interessante isso, porque o verso 1 e 2 na nossa cabeça talvez estaria invertido. Primeiro você pede e depois você fala que Deus ouve. Não.
ele já começa afirmando: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. A primeira declaração de certeza que o salmista tem é: Deus me ouve, Deus me responde. Deus está atento e disposto para mim. O Senhor me ouve. Que declaração poderosa o salmista faz. E muito interessante para nós é tentarmos investigar isso. De onde saiu essa certeza? Você tem certeza que Deus te ouve? Como você pode afirmar isso? Como você pode começar a descrever um texto dizendo: Deus me ouve? Você tem certeza disso, salmista? Você tem certeza disso? Como você tem essa certeza? De onde você tirou essa informação? Qual é a sua fonte para dizer que Deus te ouve? Resposta para isso está no título desse salmo. No título desse salmo. Você que não está acostumado ainda, não conhece muito a Bíblia, nós temos nas edições em português muitos subtítulos e títulos que são adicionados por editores. Por exemplo, se você tem uma Bíblia aí, é provável que está escrito antes de começar o salmo: contra as más línguas. Isso é uma edição, isso é uma adição que os editores vão fazendo para tentar ajudar você a se organizar aí e ajudar você na leitura. Debaixo disso está escrito assim: Cântico de Peregrinação. E esse subtítulo aí, que na verdade é o título do salmo, Cântico de Peregrinação, esse é um texto que é original do salmo. É original do texto sagrado, do texto que os judeus tinham em hebraico nas suas mãos. Cântico de Peregrinação. Para ser mais exato, aí está escrito Cântico de Degraus. Cânticos de subida. E o que significa isso? O que significa cântico de degrau? Há um debate na academia para tentar entender o que significa isso. E alguns vão sugerir que esse era um canto, eram cânticos, e eu digo esses eram cânticos porque essa é a coleção que nós vamos começar a estudar agora, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, e se você perceber, todos eles começam justamente com esse título, embora alguns tenham algumas adições, como por exemplo o nome de autor, os Cânticos dos Degraus, esses 15 salmos. Alguns entendiam então que eram os salmos onde os levitas coristas cantavam nos 15 degraus que tinham no templo e que ligavam o pátio das mulheres aos pátios dos homens. Então, alguns vão sugerir que esses cânticos chamam assim Cântico dos Degraus, porque era ali onde os levitas ficavam, naqueles 15 degraus, para cantar no templo, recebendo os peregrinos ali, aqueles que vinham adorar ao Senhor no templo de Herodes. Mas isso é uma adição muito avançada, já nos tempos de Jesus. Outra sugestão que muitos tinham para esse cântico de degraus é que esse foi a declaração realizada pelo Deus do movimento de volta do retorno do exílio babilônico. Então, de novo, novamente, o povo do Senhor saindo da Babilônia, volta para a sua terra, volta para Jerusalém, volta para a Judéia. E essa movimentação agora de volta é que eles vão chamar dessa subida de novo ao Senhor. De modo que os degraus são uma metáfora para essa subida, desse retorno da Babilônia, do exílio, para Jerusalém. Mas há ainda uma outra explicação para isso. E eu penso que essa é a explicação mais apropriada e a correta para nós afirmarmos isso. Que é que esses 15 cânticos são cânticos que os israelitas cantavam à medida em que eles se moviam para se encontrar com o Senhor no templo ou no tabernáculo. E eles eram, então, uma descrição de subida, porque Jerusalém está no alto, construído num monte.
E os povos vinham então para adorar ao Senhor em Jerusalém. Como assim? O que era isso? O que é esse negócio de povos? Aliás, o povo vinha desses lugares para Jerusalém. O sistema de adoração do Antigo Testamento era muito interessante. Um sistema complexo, mas que tinha uma estrutura bem interessante. O Senhor estabeleceu que, depois de livrar o seu povo do Egito, ele se encontraria rotineiramente com o seu povo. Deus disse: não só vou livrar vocês do Egito, mas vou me manifestar com vocês para me encontrar com vocês rotineiramente. Eu vou receber vocês na minha presença. Para isso eu vou estabelecer a minha habitação com vocês, no tabernáculo. Estarei ali diante de vocês para receber vocês. Para que isso aconteça, para que eu receba vocês, eu preciso, que a minha ira seja aplacada. E nesse sentido, então, há um sistema sacerdotal criado, onde ofertas são oferecidas ao Senhor todos os dias. Todos os dias, os sacerdotes estão ali no templo, no tabernáculo, oferecendo 2 ofertas ao Senhor, uma matinal e a outra à noite. E esses sacerdotes então trabalham todos os dias, oferecendo ofertas ao Senhor. E os sacerdotes, eles são representantes, mediadores do povo, e estão diante do Senhor representando o povo. Para que o povo viva bem na terra prometida, os sacerdotes estão ali todos os dias oferecendo os seus sacrifícios a Deus. Representantes, mediadores. E ali há vários tipos de ofertas que são oferecidas. Mas o fato é que Deus morando, habitando no meio do seu povo, dá acesso ao seu povo. E o povo tinha também, então, a abertura de trazer e se encontrar com o Senhor quando devia, ou quando tinha necessidade. Quando queria se encontrar com Deus, ele sabia, Deus está no tabernáculo, vou lá prestar a minha adoração e me encontrar com Ele. O tabernáculo funcionava todos os dias. Mas além desses elementos, então, e além dessa ação sacerdotal diária, o Senhor mesmo estabeleceu que naquele lugar ele se encontraria com o seu povo também rotineiramente, e o povo todo. E o Senhor então estabeleceu as santas convocações. Um chamado que não era só para os sacerdotes estarem ali oficiando, não é só para você vir quando você quiser, mas não. Todo o povo deveria comparecer diante dele para adorá-lo. E essas santas convocações, elas estão reunidas em 7 festas que se manifestam em 3 datas. Quais são essas 7 festas? Festa da Páscoa, que é a festa dos pão ázimos também. A festa das primícias, o Pentecoste, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas 7 festas, elas são reunidas em 3 datas. E, de certa forma, então, a gente dá a entender que são 3 festas. Páscoa, Pentecoste e tabernáculos. No dia da Páscoa você tem tanto a festa do pão ázimo, a festa do pão sem fermento, e você tem a Páscoa celebrada, a libertação do Senhor. Depois da Páscoa você tem a oferta das primícias, a oferta dos primeiros frutos. Essa é uma festa que acontece no primeiro mês judaico, no início do ano, que é o início da primavera para eles. E nesse sentido você tem o florescimento dos frutos, a bênção do Senhor chegando ali para revelar que o Senhor está favorável, que o Senhor liberta, que o Senhor cuida. 50 dias depois, a festa das semanas, também conhecida como festa de Pentecostes no grego, é por isso Pentecostes, porque são 50 dias. Mas ela é conhecida pelos judeus como festa das semanas porque são 7 semanas. 7 semanas. 49 dias. Quando se passa, então, essas 7 semanas, no dia seguinte, é a festa realizada. E aqui são a festa, então, do início da colheita. É a festa do início da colheita, que Deus chama o povo para se reunir com Ele também em santa convocação. A festa que celebra, Deus está dando para nós sustento. Depois disso, há um terceiro período, reunido na festa dos tabernáculos, onde também 3 festas são
realizada a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, onde o povo acampa ao redor do templo para se lembrar de como eles peregrinaram no deserto. Se acampam ao redor do lugar da habitação de Deus para ser lembrados de como Deus cuidou deles ali no deserto. Santa convocação. Santa convocação. Deus está habitando ali, naquele lugar, em Israel, no meio daquele povo, dizendo: eu estou aqui com vocês. E vocês podem chegar à minha presença por meio do ofício sacerdotal. Vocês têm acesso a mim. E nesse sentido, então, a certeza do salmista para dizer: clama ao Senhor, Ele me ouve, é a certeza daquele que sabe que Deus está habitando no seu meio. Deus está aqui em Israel. Deus está no tabernáculo lá em Siló. Deus está lá, por isso que Eucana e a sua esposa Ana vão para lá, para Siló, para se encontrar com o Senhor. E Eucana está ali com a sua esposa infértil, não pode ter filhos, se derrama sabendo que Deus está ali para dizer: Senhor, me dá um filho. E Deus concede o filho para ela. É por isso que José e Maria vão com Jesus para o templo. Porque quando o templo é estabelecido, eles podem dizer: Deus está em Jerusalém. Deus esteve no tabernáculo do deserto. Deus esteve em Siló. Deus esteve aonde a tenda estava. Mas agora, com o templo construído, aquele templo que Salomão fez, e a glória do Senhor encheu o santíssimo lugar, eles podem dizer: Deus está aqui. Deus está aqui no meio de nós. E eu estou indo me encontrar com Ele. Estou fazendo esse movimento de ir até Jerusalém para me encontrar com Ele. E essa certeza, então, de que Deus está no meio deles, essa certeza de que pode se encontrar com Deus, é que convence o salmista: Deus me ouve. Se Ele habita aqui, se Ele está aqui, se Ele desceu dos céus para se manifestar no meio de nós, é porque Ele ouve. Ele ouve e se expõe a ouvir, se expõe a receber pessoas, pecadores. O salmista afirma essa certeza logo de cara. Jeová ouve, porque Ele fez uma aliança com o seu povo, de ouvidos e de estar no meio deles. Ele me ouve, Ele me ouve. A primeira certeza do salmista é essa. A primeira certeza do salmista é essa. E essa é uma certeza que nós temos ainda mais elevada, à medida em que nós agora vivemos num período onde nós não estamos mais olhando para as sombras do tabernáculo e do templo, não olhando mais para as sombras de bodes sendo mortos, de cordeiros sendo mortos. Mas nós estamos olhando não sombra, não imagens, mas nós estamos olhando para aquilo que é final e real, o templo dos céus. Meus irmãos, nós temos estudado aqui isso às terças-feiras e eu falei exatamente sobre isso na última terça-feira. Se você não veio aqui, você perdeu. O fato de que essas coisas todas que deram ao salmista a certeza de que Deus ouve a ele, estão agora de fato mais excelentes e finais em Cristo Jesus, à medida em que ele está no templo celestial real, intercedendo por nós. Tendo ele oferecido o seu próprio corpo como sacrifício perfeito, está diante do Pai intercedendo pelo seu povo. Num santuário que não é terreno, que não apodrece, que não precisa de manutenção, mas um santuário eterno. Jesus está lá, intercedendo. Texto que nós lemos aqui no começo desse culto, de Hebreus 4. Você que chega atrasado precisa aprender a chegar na hora para ouvir o culto todo e fazer o link todo. Diz exatamente isso. Jesus Cristo, um sacerdote que é simpático a nós, porque é homem. Ele é homem, mas recebeu do céu a palavra: Tu és meu filho, eu te gerei. Ele entra na presença de Deus por nós.
e nos dá então poder para sermos salvos. Que coisa espetacular! Jesus de Nazaré é Deus conosco, está nos céus por nós e nos dá acesso. E ele diz então, o autor de Hebreus, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 10, aproximem-se de Deus. Aproximem-se de Deus. A certeza de que Deus ouve, a certeza que Deus recebe, a certeza que Deus concede a você a atenção dos seus ouvidos e a força dos seus braços. Porque ele não poupou seu próprio filho. E a certeza do salmista é a certeza daquele que olha para Cristo. Deus ouve. Deus ouve. Isso eu não tenho dúvida. Ao olhar para o Senhor Jesus de Nazaré, não tem como ter dúvida de que Deus ouve. Porque alguém pode até se dedicar a morrer por um amigo. Mas Deus prova o seu amor para conosco por ter dado o seu Filho, ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus ouve. Essa certeza é a certeza dos que creem no Senhor, no Deus Trino. Deus me ouve. Deus me ouve. O fato de que há templo, um templo celeste, com um sacerdote eterno, rogando por nós, nos dá a certeza de que Ele ouve. O salmista tem outras certezas. E a segunda certeza que ele diz é a certeza da sua dor. Ele sabe que Deus ouve, ele está convicto dos ouvidos atentos do Senhor, mas isso não leva ele a um estado de negação de uma realidade que ele vive quebrada. Por isso, a primeira afirmação que ele faz, na verdade, é que ele tem angústia. Estou angustiado. Estou angustiado. Na minha angústia, eu clamo. Na minha angústia, eu clamo. Ele tem a certeza, obviamente, de que Deus responde, que Deus está atento, de que Deus está disponível, mas isso não leva ele a tentar dourar as pílulas e fingir que o mundo é cor-de-rosa. Ele está convicto da dor real. Ele diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E a dor que o salmista está sentindo é uma dor bem específica que ele faz relato no segundo verso. A dor da calúnia, da difamação, da língua que se coloca em inimizade agressivamente. É ruim apanhar. Eu apanhei algumas vezes. Eu era o irmão mais novo de 5. Né? E além de apanhar dos meus irmãos, apanhava dos meus primos também. É ruim. Tinha um primo meu que ele sabia lutar um pouquinho e ele sempre sabia acertar certo também, né? Então começava a brincadeira ali e tal. Na hora que ele via que o desafio ficava mais pesado pro lado dele, ele já fazia aquele movimento, soquinho no baço aqui, uma pessoa deitada no chão, buscando respiração, né? Volta ar, pelo amor de Deus. Né? É ruim apanhar. É ruim apanhar. E quando você é criança, você acha que essa talvez seja a dor pior que um ser humano pode experimentar, que é a dor física. Conforme você vai crescendo, conforme você vai amadurecendo, você percebe que há uma dor ainda mais terrível. Uma dor que é contra a sua honra. Uma dor que é contra o seu caráter. Uma dor que é uma declaração aberta contra a sua pessoa. E isso machuca muito mais. Isso fere de uma maneira que era muito melhor você apanhar. Por favor, me bate, que é melhor. E é isso que o salmista está experimentando. É isso que ele está aqui enfrentando. Línguas enganadoras, lábios mentirosos. Pessoas que se colocam justamente para agredi-lo e ofendê-lo, fazendo difamação da sua pessoa. E a gente não tem aqui informação nem de quem é o autor desse salmo, o momento da sua vida. Né? O que é que essas pessoas estavam falando a seu respeito, que era mentira, enganação. Mas é muito simples nós entendermos, nós que temos um pouco mais de experiência. E que já vivemos essa realidade de sermos agredidos com ofensa, com mentira, com difamação. De como isso machuca, de como isso dói, de como isso é perverso. E essa é a dor do salmista.
Esse é o clamor dele. Senhor, isso não é verdade. Isso que estão dizendo sobre mim não é verdade. A gente não sabe se o salmista, por algum motivo, não teve mais condição de manter o seu terreno, de manter a sua plantação, perdeu a condição de ter as suas posses e agora teve de se tornar um servo. E aí estão acusando ele de ser perdulário, estão acusando ele de ser alguém que só vive de festa, que não sabe organizar bem as suas finanças. Gastou tudo, torrou tudo. É um cara completamente irresponsável. E ele não sabe se é isso que ele está passando. Mas o fato é que ele está sendo vilipendiado, está sendo acusado de uma coisa que não é real. E é isso que ele está levando para o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Me livra dessas mentiras. Me livra dessas acusações. E ele tem certeza da sua dor. Ele tem certeza da sua dor. E, meus irmãos, isso é algo tão básico, mas ao mesmo tempo tão difícil. A gente tem lidado, alguns de vocês sabem, com a questão da saúde da minha mãe, né? E é muito interessante como, às vezes, a gente não quer receber certas notícias, né? Quer receber certas notícias. A gente não quer saber das coisas. Né? A gente não quer saber das coisas, porque a gente acha que é melhor não saber. Acha que é melhor não estar atento ou de cara com aquela realidade. E a gente tenta ficar buscando um mundo de ilusão, né? Quer viver na Disney do que enfrentar a realidade. Mas o salmista aqui, ele deixa muito claro que ele encara a verdade de frente para saber, as pessoas estão me acusando. As pessoas estão mentindo a meu respeito. Eu tenho inimigos que estão me difamando. Ele não foge dessa realidade. Ele não foge disso. Ele não fica falando, mas é porque essa pessoa não sabe realmente, eu nunca conversei com ela, nunca quis me ouvir. Né? Ela está olhando pelo lado dela. Não, ele está muito claro para saber, essas pessoas estão deliberadamente contra mim, me acusando e me difamando. E ele sabe o que está acontecendo e o que isso causa. Eles estão me atacando, me difamando, e isso me traz angústia. Isso dói na minha alma, no meu ser. Me livra, Senhor. Me livra, Senhor. Não há como nós lidarmos com as coisas, com os problemas, se a gente ficar fingindo que eles não existem. Não tem como nós buscarmos cura para uma doença que a gente não conhece, a gente desconhece. E não adianta a gente ficar tratando sintomas se a gente não vai na raiz do problema. A febre pode significar muita coisa. Não adianta você ficar lidando com a febre se você está fugindo de encarar qual é o seu problema. E o salmista aqui, ele nos encoraja, nos ensinar a descobrir e ter certeza do que causa as nossas dores. Mesmo que isso seja descobrir, as pessoas estão contra mim. Pessoas que são meus inimigos estão me difamando. E isso está machucando o meu coração, a minha alma. Certeza de que Deus ouve, certeza da dor. A certeza da dor do salmista, ela não é uma certeza sem esperança. Não é uma certeza sem esperança. Porque ele sabe que Deus não lida somente com ele. Ele sabe que o Senhor recebe os seus, nos seus átrios, nos seus lugares celestiais. Mas ele sabe que Deus é Deus de toda a terra. E ele é inclusive Deus sobre os inimigos dele. Por isso ele tem certeza também do juízo. Ele tem certeza de que Deus ouve, tem certeza da sua dor, tem certeza do juízo de Deus sobre os maus. Versos 3 e 4. Que lhe será dado ou que lhe será acrescentado à língua enganadora? E essa não é uma pergunta retórica suplicante para a língua enganadora, dizendo,
Poxa, você está ganhando o que com isso? Qual é o seu benefício com isso? Mas ela é uma pergunta de alerta, que traz a resposta do que é que vai acontecer com essas pessoas. Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro é o que vai acontecer com você. Você que se põe à guerra, você que se põe à mentira, você que com os seus lábios engana, difamando e destruindo pessoas, o que tem para você é juízo divino. Próprio Deus, que recebe os seus e que se colocou misericordiosa e graciosamente para salvar pecadores, ele vai julgar os seus inimigos. Deus vai fazer justiça. Essa é uma certeza que o salmista tem. Ele está completamente convicto de que Deus irá fazer justiça. Meus irmãos, essa é talvez uma das coisas mais difíceis para nós cristãos do século XX, e especialmente olhando para Cristo, né? E tendo exacerbadamente a revelação da misericórdia, da graça de Deus, e mais, tendo a distorção da misericórdia de Deus por muitos que satanicamente vão dizer, quer saber, Deus não está nem aí, Deus é misericordioso, Ele nunca vai julgar, nunca vai fazer nada de mal. Deus é bonzinho, Deus é amorzinho, Deus é meu amigão e amigão de todos. Então, quer saber, não tem problema, cada um faz o que quer, está tudo certo. A gente perde a perspectiva de que Deus é juiz de toda a terra. Deus irá julgar todas as coisas. E eu não vou cansar de repetir essa frase para vocês. Não há pecado que não vai receber sua punição. Não existe nenhum pecado que não será punido. Todos os pecados já cometidos na história da humanidade e todos os que ainda serão cometidos na história da humanidade, enquanto houver pecado, todos eles estão registrados para receberem a sua devida punição. E o salmista sabe disso. O salmista sabe disso. Por isso ele diz, você está aí na sua loucura enganadora, na sua loucura desenfreada de mentir e me difamar, falando a meu respeito a outros, coisas que não são reais, você receberá juízo divino. Você receberá juízo divino. O salmista não está enganado. Ele não está enganado a esse respeito, de que Deus punirá os pecados e os pecadores. A questão é, quem é que vai pagar pelo seu pecado? Você mesmo ou Jesus de Nazaré? Quem é que paga pelo seu pecado? Jesus pagou pelos seus pecados ou é você mesmo que vai ter que pagar por eles? Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. E aqui, essas pessoas que estão determinadas, estão comprometidas com a enganação. O salmista diz, vocês vão ter que pagar por isso. Vocês vão pagar por isso. Certeza do juízo, meus irmãos, é uma certeza que nos tranquiliza também. E que nos dá a convicção de que Deus não está cego para o vilipêndio que possamos receber. Deus não está com os olhos fechados. Mais uma vez, o salmista tem tranquila convicção. Está seguro de que Deus está atento, porque Deus se fez presente na vida dos israelitas. Deus se fez presente na vida dele. E ele sabe então que Deus vê. E sabendo que Jeová escolheu Israel, mas que governa todas as coisas, ele sabe que Jeová também vai lidar com todos os homens, todas as mulheres, de todos os tempos e de todos os lugares. Deus é o Deus dos céus e da terra. Ele governa sobre tudo, vê tudo e vai lidar com tudo. E nesse sentido há o descanso aqui, que mesmo na aflição ele pode dizer, Deus vai cuidar disso.
Deus vai cuidar disso. E essa é a palavra que o apóstolo Paulo traz no momento aos romanos, que nós lemos no momento de confissão. A gente não precisa ter esse desespero de buscar a nossa reputação a todo jeito. Não, peraí, isso aqui é mentira, não é assim, peraí. Buscar desesperadamente essa afirmação pessoal, muito menos uma vingança pessoal. Nós não precisamos correr nesse caminho desesperado de nos afirmarmos diante do mundo. Porque nós estamos convictos de que Deus é o juiz de toda a terra. Ele irá julgar todas as coisas. Jesus é alguém que está sentado num trono. Isso não significa que Deus está na cadeira assim como vocês estão aí, passivão. Não. O trono é o lugar de onde o rei faz as suas deliberações. E uma das funções reais é julgar. As pessoas são trazidas diante dele para ele julgar. E Cristo está sentado no seu trono. E a grande promessa da Escritura é que quando ele se manifestar novamente à terra, ele irá julgar vivos e mortos. Todos se apresentarão diante do trono do Senhor para serem julgados. E aí a pergunta é: você vai pagar pelos seus pecados ou você vai clamar a ele pela misericórdia dele para que ele pague? O salmista está convicto de que esses que estão determinados a se afastar de Jeová e se manterem no pecado da enganação serão julgados por Deus. Mas o salmista tem uma última certeza. Certeza do desafio. Certeza do desafio. Que desafio é esse? Os versos 5 a 7. Ai de mim que peregrino em Meseque. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O desafio de se manter fiel, o desafio de se manter confiante, o desafio de se manter entusiasmado, encorajado, vivendo no meio daqueles que odeiam a mentira. Esse é o desafio que o salmista também tem a sua certeza. Ele expressa a sua condição completamente ruim por causa disso. Ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. E aqui o salmista está dizendo praticamente assim: ai de mim que vivo na terra. Ai de mim que vivo no planeta Terra, que vivo nesse mundo. Porque ele pega dois pontos opostos aqui. Meseque, bem ao norte de Israel, na Turquia atual, quase no Mar Negro. E Quedar, bem ao sul, na Península Arábica. Para dizer: ai de mim que estou nesse mundão. No meio desses lugares que são pessoas que odeiam ao Senhor. Ele não está pegando cidades israelitas da Terra Prometida. Está pegando o mundo. Para dizer: ai de mim que vivo nesse mundão. E ai de mim porque faz muito tempo já que eu estou aqui nesse meio. Com aqueles que odeiam a paz. Aqueles que odeiam Shalom. Aqueles que odeiam a plenitude da vida em Jeová. Ai de mim. Eu sou pela paz. Eu quero a paz. Eu vivo pela paz. Mas quando eu falo e busco paz, eles teimam pela guerra. A vontade deles é de guerrear. O desejo deles, a cegueira deles é do conflito. E o que eles querem mais é ver o circo pegar fogo. Você se lembra do filme do Batman, Dark Knight, Cavaleiro das Trevas? A descrição que o Alfred faz do Coringa é justamente essa. Alguns homens simplesmente querem ver o mundo pegar fogo. Esse é o desejo deles. Esse é o prazer deles. Ver as pessoas se lascando. Ver o caos. E eles têm o seu deleite justamente nisso. E mais uma vez, com todo o senso de realidade,
O salmista sabe que então é um desafio para ele viver no meio dessas pessoas. Sendo ele alguém que quer viver de acordo com a palavra de Jeová, viver para Jeová, viver no meio de pessoas que são contrárias a isso, é desafiador. E ele diz, ai de mim que tenho que viver no meio dessas pessoas. Ai de mim. É tempo demais vivendo com esse bando de pagão. Com esse monte de gente que permanece, deseja e ardentemente espera pela guerra. Meus irmãos, tem gente que vive disso. Tem gente que vive de conflito. E não estou falando simplesmente daqueles que são industriais armamentistas, não. Daqueles que produzem bombas, daqueles que produzem tanques de guerra. Esses caras vivem disso, obviamente. E o seu lucro está nisso. E não necessariamente com o coração bonzinho, como muitos querem pensar. Nossa, vamos providenciar material para as casas, famílias poderem se defender. Não, eles querem mais ver o circo pegar fogo, muitos deles. Estou dizendo que não haja esse outro lado. Mas a verdade é que a maioria quer ver o circo pegar fogo mesmo. E sabendo disso, eles produzem e lucram com a guerra. Mas tem outros que fazem isso pelo prazer puro. Nem lucrar com isso eles lucram. Eles simplesmente querem ver o circo pegar fogo. Aquele meme do Michael Jackson com um pote de pipoca na mão, vendo as pessoas brigando. Você entra na rede social, entra lá na aba de comentários de um post só para ficar vendo ali a disputa entre um e o outro, um xingando o outro, um agredindo o outro. E você está ali com a sua pipoquinha na mão vendo aquilo. Fala, nossa, que coisa bonita essa briga aqui. Que coisa linda essa disputa. E é essas pessoas que o salmista está dizendo. Essas pessoas querem ver a carne. Querem ver a hiena comendo a carniça. Eles querem ver a destruição, a crueldade. Quanto mais cruel, melhor. E aí, se você ligar qualquer canal de televisão no Brasil, 5 horas da tarde, que você vai ver isso aqui. A vida na desgraça. E o desejo, o prazer na desgraça. Veja, que difícil é viver nesse lugar. Que desafio é viver nesse lugar. E que desafio se manter fiel nesse lugar. Que desafio é ser pela paz nesse lugar. E que desafio é toda vez que eu abrir a minha boca e eu falar, essas pessoas simplesmente fingirem que nada disso é o que elas precisam ouvir e continuarem buscando pela guerra. De certa forma, o salmista aqui, ele experimenta que nós, cristãos no século XXI, temos ainda mais profundidade de experiência. Porque ele é provavelmente um israelita, vive no meio de Israel. Ele sabe que Israel era idólatra. Estava lá o ensino. Nós vivemos num mundo completamente voltado e designado para desprezar o Senhor e a sua lei. E quão difícil é sermos fiéis ao Senhor no nosso meio. Quão difícil é testemunhar e nos mantermos leais a Jeová. Quão difícil é nos mantermos leais a Jeová. Qualquer palavra que a gente fale, as pessoas já começam a olhar torto para a gente, já começam a fazer cara feia. Ah, lá vem o crente. Ah, é o santo. Ah, é o perfeitão. Ah, sabe tudo. O Barça. Né? Ele sabe que quer comandar a vida de todo mundo. E eles imediatamente já respondem com a agressividade da guerra que eles querem. E a vontade de destruir, de acabar, de separar, de causar. E quão difícil é sermos pela paz. Ai de mim, que peregrino nesse mundo cruel. É difícil. Senhor, ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor. Senhor, o Senhor é que faz justiça. Acima de tudo, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Meus irmãos, esse ponto final aqui, ele é ainda mais pesado à medida em que nós temos uma afirmação adicional e uma consideração adicional a fazer. Porque o salmista,
Ele está se movimentando para aquela santa convocação, onde ele tem a certeza, eu me encontro com Deus. Deus me recebe. E Deus se faz presente na terra. E como nós consideramos na última terça-feira, nós sabemos que esse templo celestial que Cristo está, ele é nos céus, mas nós podemos também ver e nos sermos lembrados de como esse templo se manifesta na terra, na igreja de Cristo. Cristo habita nos céus, no lugar celestial, mas a Escritura vai dizer que a igreja do Senhor é o lugar de habitação do Senhor. Vós, o apóstolo Paulo escreve à igreja, sois o templo do Espírito. Vós sois o templo do Espírito. Estamos sendo edificados, casa espiritual do Senhor. Nós, a igreja do Senhor. Cristo está habitando nos céus e trabalhando nos céus, intercedendo por nós no céu. E essa obra intercessora do Senhor, contínua, onde Ele oferece 24 horas por dia, não mais só 2 vezes ao dia, mas 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Intercessão por nós se manifesta aqui na terra, na igreja, naqueles que Cristo salva e redime com o seu próprio sangue. E esse lugar, então, é para ser o lugar onde a paz do Senhor se manifesta. E é o lugar onde nós podemos ter essa convicção. De fato, Deus se manifesta, salva pessoas e traz a paz. E isso nos dá convicção da obra do Senhor e nos estimula a certeza da convicção de que o desafio pode ser vencido. Porque na manifestação da igreja eu olho para vocês e vejo, Deus salva pessoas. Isso me encoraja a ver que Deus de fato tem mantido o seu povo. Agora, quão perverso é que nesse ambiente que chamamos de igreja, seja um ambiente onde a guerra vai prevalecer e onde os mentirosos, a língua enganadora é que se aparecem e se manifestam. Quão perverso é isso? Se o lugar de habitação do Senhor, aquele lugar que Deus diz, a minha manifestação na terra será para mostrar que eu habito no meu povo, que eu transformo pessoas, que eu redimo pecadores, fazendo eles meus filhos. E coletivamente me manifestando no meio deles, nas santas convocações. Esse lugar é guerra. É como aquele texto que Jesus diz. Se a tua luz for em trevas, que grandes trevas serão. Se a tua luz é trevas, que grande trevas serão. Se a tua paz é guerra, que grande guerra é. Você percebe isso, irmãos? Você percebe onde eu estou trazendo vocês? Porque o salmista está indo se encontrar com o Senhor na certeza. Ali eu tenho paz. Eu estou agora saindo de Quedar, saindo de Meseque, indo ao encontro do Senhor e ali eu sei que ali há paz. E ali eu sou renovado, porque Cristo me deu paz. O Senhor Jeová, Pai, Filho e Espírito, Ele se estabeleceu para nos dar paz. Mas se o templo do Senhor se torna lugar de guerra, que grande guerra é. E você então tem esse desafio de aprender a olhar o templo do Senhor e identificar que lugar é esse. Que lugar é esse? Que lugar é esse que eu saio da minha casa domingo de manhã, domingo à noite, para me encontrar com um bando de pessoas e que certeza que eu tenho naquele lugar? Que é a igreja? Que é a igreja, meus irmãos? A igreja não é esse espaço aqui. E a igreja não será o lugar futuro que Deus vai nos conceder, espaço físico. A igreja é o povo de Deus. E não é você. Não é você. É o povo de Deus. Não sou eu a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja é o lugar de habitação do Senhor. E é o lugar, então, onde nós podemos ter renovada em nós a convicção, a certeza de que Deus nos ouve. A convicção, a certeza de que a nossa dor pode ser exibida. A convicção, a certeza de que Deus trará juízo.
E a convicção e a certeza de que o desafio pode ser encarado de frente. No ajuntamento do povo de Deus, nós somos renovados no próprio Deus. É por isso que o salmista está contando alegremente para ir para Israel, para Jerusalém, se encontrar com seu Deus. Porque ele é pela paz. Ele sabe que ali ele terá em si renovada a certeza da paz. Certeza de que Deus ouve. E nós precisamos ter também essa certeza e essa convicção e essa direção para a nossa vida. De que ao irmos nos encontrar com Deus, essas coisas estão sendo formadas em nós. Essas coisas estão sendo formadas em nós. Certeza de que Deus ouve. A certeza da dor do pecado. A certeza do juízo de Deus. E a certeza de que há um desafio para enfrentarmos. E aqui volta um ciclo, porque esse desafio é vencido à medida que nós lembramos da certeza de que Deus nos ouve. A certeza de que temos dor. A certeza de que há o juízo de Deus. E que há então um desafio para vivermos. E aí a gente é renovado. É por isso que toda semana, nós estamos aqui. Alguns de vocês, sabiamente, 2 vezes por semana. Toda semana, renovados, nesse ciclo de certeza de que Deus se manifesta Salvador, trazendo paz. Isso deve nos estimular. A certeza do salmista é essa. Ele está alegre caminhando para Jerusalém, subindo para o Monte Santo, porque ele deseja a paz com a convicção de que Deus ouve. Vamos orar mais uma vez.